Olá, amiga crocheteira. Antes da gente começar a fazer essa peça aqui, essa bandeja de mesa, tem colar de mesa e pingente de mesa, né? Não sei se existe pingente de mesa, mas eu vou chamar isso daqui de pingente de mesa, já que já existe o colar. Isso daqui, ó, é uma marcação que eu coloquei para te mostrar uma coisa, tá? Olha só, se você prestar atenção nesses primeiros minutos do vídeo, você não precisa nem assistir o resto. Muito simples, tá? Essa parte aqui do meio, toda essa parte aqui do meio é só repetição. Onde tem ponto alto, foi colocado ponto alto. Onde tem ponto meio alto, foi colocado ponto meio alto. E onde tem ponto baixo, foi colocado ponto baixo. Simples assim. Só repetição. Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto baixo em cima de ponto baixo e por aí vai, tá? O aumento, pra gente ir crescendo essa peça, o tamanho que você quiser, tá aqui e aqui. Só. Tá bom? É a única mudança. Portanto, você vai poder fazer ela bem maior. Você pode fazer um tapete com essa receita, tá? Porque a peça fica molinha. Aliás, eu já vou falar como é que eu deixei ela dura. A peça fica bem molinha, ou seja, leva pouco fio e ela fica ótima para um tapete. O aumento aqui é o seguinte: em toda a quina eu coloquei um ponto baixo, duas correntes mais um ponto baixo. Tá? Eu fiquei com um total de 4 pontos. Ponto baixo e duas correntes. E aí, quando chegou na carreira seguinte, dessas duas correntes, eu coloquei de novo. Ponto baixo, duas correntes, tá? Então, o aumento tá aqui, da ponta, é muito simples. O aumento aqui de cima é uma meia-lua. Simples assim. Você já fez tapete meia-lua? É a sequência de uma meia-lua. Se você nunca fez tapete meia-lua, é a mesma sequência de um tapete redondo, só que dividido no meio, ao invés de 12 pontos altos. Aqui eu comecei com 6 pontos altos na primeira carreira. A segunda foi toda de aumento. A terceira foi um ponto sozinho, um aumento, ponto sozinho, um aumento. A quarta, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento. A quinta, 3 pontos sozinhos, um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento. E aí você vai poder aumentar essa folha até o tamanho que você quiser, seguindo essa sequência. Mesma sequência de um suplá ou de um tapete, tá bom? Aqui, cuidado, quando você começar a sua sequência de aumentos, se numa carreira você começou com aumento, na seguinte você começa com ponto sozinho. E na outra com aumento e na outra com ponto sozinho, ó. Essa daqui é a 0, essa daqui é toda de aumento. Ó, essa daqui é toda de aumento. Essa daqui é um aumento, um sozinho, um aumento sozinho. Então, comecei com sozinho. Na seguinte, eu comecei com aumento. Na outra, eu comecei com sozinho. Se eu fizesse outra, eu ia começar com aumento. Então, presta atenção nisso. Os aumentos da folha tá todo aqui, ó. Meia lua e um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo, tá? Vou tirar isso daqui agora que eu quero te mostrar a parte de trás. Para estruturar a peça, eu bati baixíssimo em todas as voltas da carreira, ó. Só que esse baixíssimo tá batido ao contrário. Olha aqui, é salsinha, tá vendo, ó? Tudo isso daqui é baixíssimo que eu bati. Só que esse baixíssimo eu bati ao contrário. Olha aqui. Tá vendo todas essas correntes aqui, ó? E é circular que vai, ó. Vai. Aí, chegou aqui, terminou. Fui pra de cima. Circulei com ponto baixíssimo. Chegou aqui, terminou. Fui pra de cima. Circulei. Tá vendo? Ele é todo circular. Isso daqui é opcional, tá? Se você quiser, você bate esse baixíssimo. Se você quiser bater esse baixíssimo na parte de cima da folha, você pode também. Eu não sei se eu gosto. Mas se você gostar, pode também. Eu bati ao contrário. Eu bati na parte de trás, no avesso, tá? E aí ela ficou assim, porque eu não queria que ficasse marcado daquele jeito. Essa partezinha aqui você faz do tamanho que você quiser. Eu, se eu não me engano, eu coloquei 8 pontos, tá? E aí, eu te falo muito, eu sou repetitiva. Repetitiva pra quê? Pra você gravar, tá bom? Se você for esperta, você pega na primeira que eu falar,
Deixa eu falando lá e vai fazer teu crochê. Não pula esse vídeo, assiste ele até o final, que aí você me ajuda, tá? Você ajuda aqui meu canal a crescer mais. Eu quero crescer aqui no YouTube. Então assiste meu vídeo até o final. Mesmo que não esteja assistindo, vai lavar uma louça e deixa ele rodando. Tá legal? Então, agulha e fio na mão. Agora que você já entendeu como é que a gente vai fazer essa folha maravilhosa de mesa, eu vou começar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntes completas. Fiz as 13 correntes completas, eu pulo a primeira, venho na segunda e dou um ponto baixíssimo, ok? Você já vai entender por que eu tô fazendo isso. Agora eu subo 3 correntes. E aí vou fazer mais 6 pontos baixos. Altos, desculpe, 6 pontos altos. Eu vou fazer pegando as 2 alcinhas. Aqui está, fiquei desse jeito. Agora eu vou fazer 2 pontos meio alto e na sequência 3 pontos baixos. Então vamos lá. 1 ponto meio alto, 2 e agora 3 pontos baixos. Fiquei dessa forma. Nesse último espaço que eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer o seguinte: 2 correntes, 1, 2, e agora eu vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou colocar um ponto baixo. Então, eu fiquei com um ponto baixo, 2 correntes e um outro ponto baixo aqui no último espaço. Agora, tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado. Ponto baixo com ponto baixo, pegando aqui na alcinha do pé, já vou escondendo o fio. Ponto baixo com ponto baixo. Ponto meio alto com ponto meio alto, são 2. 2 pontos meio alto. E agora eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Por que 7? Porque eu vou fazer na direção dessas 3 correntes que eu fiz também. Okay? Ficamos desse jeito. Aqui nesse miolo é onde nós vamos colocar todo o aumento, toda aquela volta de aumento. Aqui nesse miolo eu vou colocar então 6 pontos altos. Um total de 6 pontos altos. Ó, eu vou abrir ele. E vou pegar bem aqui assim, tá vendo? Bem aqui. Eu vou entrar aqui, ok? 6 pontos altos. Terminei, olha só como eu fiquei. Eu fiquei com o meu miolo de aumento bem separadinho do resto dos pontos. Precisar pausa para dar uma conferida. Agora, eu vou fazer o fechamento invisível. E vou te explicar o porquê que eu dei aquele baixíssimo. Eu dei aquele baixíssimo, era para que eu sempre começasse no ponto após o miolo de sequência de aumentos. Após essa meia lua que vai se formar aqui. Entendeu? E aí, fechamento invisível. Passo a alcinha lá para trás. Laço o fio na agulha. Agora eu introduzo aqui embaixo da alça. Encaixo na agulha a parte lá de trás. Dou altura. E aí, laço
tiro 2 e laço, tiro 2. Aqui eu tenho o meu falso ponto alto. Olha só que bacana. Perfeito, não? Pausa o vídeo, volta, para você conseguir pegar ele direitinho, tá? Caso você não tenha entendido. Agora, qual é a sequência? São 7 pontos altos, já fiz um, 2 meio alto e eu vou fazer os 3 pontos baixos até chegar nas correntinhas, ok? Cheguei aqui nas duas correntes, o que que eu vou fazer? Um ponto baixo, duas correntes bem soltinhas e mais um ponto baixo. Ok? Agora eu vou repetir. Tudo que eu tenho desse lado, nessa carreira aqui de baixo, eu vou repetir na de cima. Ponto baixo com ponto baixo, ponto meio alto com ponto meio alto e ponto alto com ponto alto. Ok. Fiquei desse jeito aqui. Tá? Aqui nessa parte, faz conta que você tá fazendo um tapete meia-lua. Você vai repetir toda a sequência de um tapete, de um suplá ou de um fundo de cesto. Se nessa carreira eu fiz 6 pontos altos sozinhos, o que que eu vou fazer na próxima? Se eu estivesse fazendo um tapete, seria toda de aumento, não é isso? Então, eu vou fazer esses 6 pontos todo de aumento. E aí, do meu miolo, vai sair 12 pontos altos, certo? Então, terminei aqui. Então, os pontos do miolo são como um tapete de meia-lua, né? Fiz todo de aumento aqui na segunda carreira. Na primeira, né? Na primeira carreira. Eu vou marcar com marcador para que eu não me confunda. Então, ó, esse ponto aqui, ele é o último da lateral. Depois vem a voltinha. Confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Ok. Pegar mais um marcador. Importante que você faça isso para você não se confundir. Tá? Tá aqui. Vou fazer o fechamento novamente. Puxei o fio lá para trás. Laço o fio na agulha. Lacei o fio, né? Agora introduzo aqui na cabeça do ponto e já encaixo a alcinha aqui. Laço o fio, trago para mim. Feito isso, dou 2 correntes, 1, 2. E voilá, esse aqui é o nosso ponto alto falso, tá? Então, conforme eu expliquei no começo do vídeo, aqui é repetição. Aqui é repetição, que são as laterais, né? Eu vou fazer sempre aumento aqui, nessas duas correntes, que eu vou pôr um ponto alto, 2 correntes mais um ponto alto, e aqui nessa meia-lua, né? A próxima carreira vai ser o quê? Um ponto sozinho, depois do marcador, né? Que o ponto do miolo começa depois do marcador, ó. Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento, ok? Então, eu vou fazer aqui meus 7 pontos altos, 2 pontos meio alto e 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou fazer o meu e já volto com você. Prontinho, já fiz aqui, ó. 7 pontos altos, 2 pontos meio alto, 4 pontos baixos. Venho para a corrente. Em todas as correntes eu vou colocar o quê? Um ponto baixo, 2 correntes bem soltinhas e mais um ponto baixo. Um ponto baixo, 2 correntes soltas, mais um ponto baixo, sempre nesse espaço da corrente. E aqui nessa lateral, vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Ponto sobre ponto. Onde tem ponto baixo, eu vou colocar ponto baixo. Ponto meio alto com ponto meio alto, ponto alto com ponto alto. Quando eu chegar aqui no marcador, eu volto com você.
Já fiz aqui o ponto de cima do marcador, já coloquei outro, para eu não me perder. E agora eu vou começar. Um ponto alto sozinho, vou começar aqui no miolo da curva, a meia lua, lembra? Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Já terminei aqui, ó. Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Aqui eu ia colocar o marcador no de cima, né? Que é esse ponto aqui. Mas como eu sei que ele é o primeiro, eu acho que não tem necessidade, não tem como você se perder. Você sabe que quando você acabar, você já terminou o meia-lua, tá? Fechamento invisível. E aí, você vai repetir a mesma coisa. Você vai repetir a mesma coisa por toda essa volta aqui. Eu vou voltar contigo quando eu passar desse marcador, tá? Pra gente fazer mais uma vez a sequência de aumento juntas. Tá legal? Prontinho, olha só. Já cheguei aqui na marcação. Observa que nessa meia-lua aqui, eu comecei na carreira anterior com um ponto sozinho. E terminei ela com um aumento. Essa tem que ser sempre a regra. Se você começar com sozinho, você tem que terminar com aumento. Se começar com aumento, termina sozinho. Se sair fora disso é porque algo deu errado, ok? Aí agora, aqui, ó. Eu comecei com sozinho na carreira anterior, não foi? Então eu vou começar agora com um aumento. Vai ser sempre assim, se na carreira anterior você começou com sozinho, na próxima você coloca um aumento. Então na próxima eu vou começar com aumento. Nessa daqui, ó, eu vou começar com aumento. Porque na anterior eu comecei com sozinho. E agora, se eu estivesse fazendo um tapete meia-lua ou um tapete redondo, qual seria a sequência? Um aumento e 2 pontos sozinhos, não é? A segunda foi toda de aumento. A seguinte, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. A próxima, 2 sozinhos e um aumento, ok? Vou fazer a minha e já volto com você. Vou fazer a minha, fazer o fechamento invisível aqui, dar toda a volta. Quando eu chegar no próximo aumento, eu volto com você. E aqui está. A próxima sequência aqui da minha meia-lua, se na de baixo foram 2 pontos baixos e um aumento, a próxima são 3 pontos baixos e um aumento. Como na carreira anterior eu comecei com um aumento, agora, ponto baixo não, ponto sozinho, né? Me enrolei aqui, vamos lá. A anterior foram 2 pontos sozinhos e um aumento, certo? Na próxima serão 3 pontos sozinhos e um aumento. Como na anterior eu já comecei com aumento, na próxima eu vou começar com os 3 pontos sozinhos. E assim eu vou intercalando, para que eu não fique com aumento em cima de aumento, ok? Então agora, por toda essa volta aqui, até terminar, que a gente termina, já acabou a meia-lua, né? Olha que perfeito, meia-lua perfeita. Vou fazer 3 pontos sozinhos e um aumento e já volto para te mostrar. Vou parar a minha peça por aqui, essa vai ser minha última carreira. Se você quiser fazer maior, você pode fazer, tá bom? É só você seguir essa sequência. Segue a sequência da meia-lua e faz sempre o aumento aqui nas duas correntinhas, que é o que? O aumento das duas correntinhas. Um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Dessa forma, você vai fazendo aumento. Você percebe que vai aumentando o número de ponto baixo aqui, né? A gente começou com 3, ó. Nessa carreira, a gente já tem 3, 6, 7. E sempre vai aumentando. Tá legal? Vou terminar a minha carreira aqui e já volto com você.
Bom, eu já terminei. Fiquei com um tamanho bem bacana. Eu vou medir para vocês, colocar a medida aqui do lado para vocês, tá? Eu vou cortar o fio. Ó. O fio tá aqui na agulha. Eu cortei, tá legal? Passar ele aqui para trás, como se fosse fazendo fechamento invisível, né? Passei aqui para trás. E aí, eu vou pôr o bumbum da agulha. Ó. Passei a agulha aqui. E, tchum, trago pra mim, depois eu faço o acabamento. Agora, ela ficou meio emborcadinha, eu acho ótimo, tá bom? Não se preocupe que se a sua ficar assim um pouco levantadinha, até que fique mesmo, pra lembrar uma bandeja. Agora, a gente vai fazer o seguinte, perceba que é uma peça molenguinha, né? É uma peça molenguinha, eu quero a peça um pouco mais estruturada. Isso que eu vou fazer agora é opcional, tá bom? Você que escolhe se você quer fazer ou não. Você vai virar a sua peça do avesso e você vai bater pontos baixíssimos em todos os lados, né? Ou as laterais dos pontos, ok? Vamos lá? Virei ela ao contrário. Olha só, eu começo aqui. Onde que é aqui? Vamos ver onde que é aqui. A gata fazendo bagunça aqui, gente. Só arrumar aqui. Eu tenho uma gatinha muito fofa e bagunceira. Vamos lá. Aqui é onde? Dani, onde que é o aqui? É o meio, ó. Tá vendo? Que aqui, ó, é a primeira fileira do meio. Eu vou entrar mais ou menos, não tem um lugar certo, mas no meio dela. Ó, vou contar aqui 1, 2, 3 e entrei. Então, eu entro aqui, vira a peça ao contrário. E aí, você vai batendo baixíssimos. Ó, laço fio, traz pra você, fica segurando lá pra não perder. Eu saí do lado de um ponto alto, né? Vou pro lado do próximo. Vou pro lado do próximo ponto alto, outro baixíssimo. Vou para o lado do próximo ponto alto, um baixíssimo. E vou bater baixíssimo nas laterais de todos os pontos altos. Olha só onde é que eu saio. Do pontos altos não, de todos os pontos, ó. Eu vou sair entre todos os pontos, ó. Ó, eu vou sair aqui. Tá vendo? Entre um ponto e outro, ó. Eu vou sair aqui, aqui, aqui. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Vai ser fácil aí, é fácil, não é tão simples de eu explicar por aqui, que fique estranho, mas você aí vai saber o que eu tô querendo dizer. Ó, tô pegando nas laterais de todos os pontos e dando baixíssimo. Isso vai ajudar a minha peça ficar bem mais firme, mais estruturada. Ó, e vou dar toda a volta. Do lado do ponto alto, do lado do ponto baixo, do lado do ponto meio alto. Tô chegando aqui nas correntinhas, tá? Ó, tô bem aqui na correntinha. O que que eu faço? Um ponto basta. No meio das duas correntinhas, um ponto basta. E aí eu viro a minha peça e aí continuo. Ó, entre um ponto e outro, ponto baixíssimo. Isso vai ajudar a minha peça a ficar mais firme. Isso daqui é opcional, tá? Ó, onde eu ver esse lacinho aqui, eu introduzo a agulha. Essa alcinha aqui, né? Lacinho, alcinha. É um pouco desconfortável. Isso daqui é bom fazer no colo. Eu estou um pouco desengonçada, porque estou em cima da mesa. Ó. Você não precisa dar em todas as carreiras, se não quiser. Tá legal? Você pode dar só em 2 carreiras esses pontos baixíssimos.
ou em todas, para sua peça ficar bem estruturadinha. Cheguei no último, ó, que eu encontrei, tá vendo? Cheguei no último, encontrei baixíssimo com baixíssimo. Olha como ficou desse lado. Surgiu esses nozinhos aqui, tá vendo? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Acredita. Vai ficar bonito no final. Terminei, o que que eu venho? Na mesma direção reta, eu venho para a carreira de cima, ó. Ó os nozinhos aqui, as alcinhas aqui. Entre cada uma dessas alcinhas eu vou dar um baixíssimo. E vou fazer isso por toda a volta. Quando chegar na seguinte, pulo para a carreira de cima e bato baixíssimo. Vou fazer em toda a minha volta e já volto aqui para te mostrar. Olha só, eu já terminei aqui. Ela ficou bem emborcadinha, ótimo. Quanto mais você apertar o ponto baixíssimo, mais emborcada ela vai ficar, tá? Eu fiz proposital e você faz na intensidade que você quiser. Eu acho que não é legal deixar ela tão caída, sabe? Tão plana. Ficar com cara de uma folha qualquer, de crochê qualquer. Essa daqui eu acho que deu mais charme, dando essa... Além de dar uma estruturada, a gente modelou a folha, né? Agora, ó, eu cheguei aqui no meu último e eu já vou vir para a carreira, para a última carreira que eu fiz do crochê. Aí, o que que eu faço? Subo o fio, entro aqui e aí eu já dou o baixíssimo. Dou um baixíssimo não, eu só subo ele, desculpe. Só subo ele, vira sua peça pro lado direito. E, peraí, me atrapalhei, gente, desculpe. Você vai fazer o seguinte. Subiu, dá um baixíssimo, vê se você subiu no lugar certo. Ó, eu dei uma andada pra lateral. O ideal é que você faça reto por causa da marcação. Que vai ficar em um ponto sim, um ponto não, vai ficar uma marcação. O ideal é que você faça reto. Eu acabei caindo um pouco pro lado. Trouxe ele aqui pra cima. Trouxe ele aqui pra cima. Agora eu vou começar a trabalhar da seguinte forma. Um baixíssimo. E uma corrente. Nessa bagunça aqui que eu fiz, ignoro que tem uma bagunça. Eu vou lá e dou um baixíssimo. E uma corrente. Aqui eu vou fazer bem soltinho, tá? E aí eu vou pro próximo, um baixíssimo e uma corrente. Um baixíssimo e uma corrente, um baixíssimo e uma corrente por toda a volta. Olha só, isso aqui é a bordinha da nossa folha. Olha só como é que vai ficando, tá? Faz soltinho para não fechar mais ainda a sua folha, a menos que você queira que ela feche mais ainda. Tá legal? Vou fazer a minha aqui, quando eu chegar aqui, eu volto com você. E olha só, eu tive que mudar o fio, a cor do fio, porque ele acabou. Eu confesso que gosto de peças de uma cor só, mas o fio branco ele deu um destaque a mais, né? Aqui na nossa peça. Terminei de bater o baixíssimo, uma corrente, o baixíssimo, uma corrente, o baixíssimo, uma corrente. Agora, daqui mesmo, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha de corrente de baixíssimo até a outra ponta da folha, ok? Ou até aqui o meio, acho que fica mais bonitinho até aqui o meio. Até aqui o meio das duas correntes. Então, o que que eu faço? Não faço acabamento nem nada aqui. Já vou descendo, ó, entre um ponto alto e outro. Eu dou uma corrente. Venho pro meio do próximo ponto alto, seguindo aqui, ó, para eu sair bem aqui no meio. Venho no meio do próximo ponto alto. Vai ficar uma corrente grande, vai. Mas aí, o que que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, no meinho da cabeça do ponto alto. Dou a corrente. Agora, eu venho no meio do ponto alto, dou a corrente. Dessa forma, eu fico com as correntinhas menores, né? Ó. Pego no meio do ponto alto na cabeça, no meio do ponto alto na cabeça, até chegar aqui, ó, nessa risca do centro da folha.
É um pouco desconfortável fazer isso em cima da mesa. Então, você que tá em casa, vai fazer no seu colo, tá bom? Dá uma dobrada assim na folha, ó, pra ficar mais fácil. Às vezes uma corrente vai ficar maior que a outra, porque você tá num espaço irregular, né? Normal, fica tranquila. Ó, essa vai ter que ficar grande. Vou vir aqui no centro. Vou pegar aqui no meio do ponto alto, entre um ponto alto e outro, né, no caso, e cheguei aqui no miolinho da meia-lua. Pronto. Agora tá fácil. Eu vou dar no pé de cada um desses pontos aqui, né, no pezinho de cada um. Então, vamos lá. Ó. No colo é mais fácil de fazer, tá bom? Do que na mesa. Introduzindo e tirando. Tô com fio seco, bem áspero. Aí ele dá uma enganchadinha. Prontinho. Cheguei aqui no meio das duas correntinhas. Se você quiser, você pode vir até aqui o final. Eu não vou querer trazer os meus baixíssimos até aqui o final, tá? As minhas correntes, não vou querer. Até aqui eu acho que tá bacana, vai ficar harmônico. Agora, o que que você vai fazer? Você vai voltar. Tu tá nesse ponto aqui, né? Tu vem pro próximo, e aí, introduz no mesmo lugar, vai e dá o baixíssimo. Vem pro próximo ponto, introduz aqui, ó, no meio dele, ó, no meio da corrente. A agulha vai lá para trás. Você traz e dá o baixíssimo, ok? Você vai fazer isso com calma, que é meio chatinho. Vou fazer essa parte toda. Quando eu chegar aqui, eu volto com você. Prontinho. Já bati aqui as minhas correntes em cima das correntes de baixo. Agora, eu vou fazer vou fazer 8, mas se você quiser, você faz mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 correntes, tá vendo? Agora eu vou virar aqui a minha corrente e vou pegar na alcinha de trás, volto dando baixíssimos. Sempre pegando aqui, ó, a alcinha de trás da corrente. Volto dando baixíssimos. Quando você terminar de bater o baixíssimo por toda essa partezinha, você simplesmente corta o seu fio, né? Tira ele da agulha, solta ele da agulha e passa por trás da primeira corrente que você fez. Tá vendo a primeira correntinha? Passa a sua agulha por trás,
puxa o fio, traz para você e depois volta com o fio pelo mesmo lugar de onde ele saiu. Tá vendo? Encaixei minha agulha e aí puxei esse fio lá para trás. Agora, o acabamento é com você. Você já sabe. Pega esse fio, esconde ele bonitinho, cola. E aqui está o seu pingente de mesa. Espero que tenha gostado. Um beijo. Ah, já ia me esquecendo. Não deixa de modelar ele bem com a mão. Vai modelando ele, deixando ele da forma que você quer, ok? Então, um beijo e até a próxima!